Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. No vídeo de hoje vamos falar sobre evolução humana. O que será que somos nós, a espécie Homo sapiens, que chegou até aqui? Quais as razões para a nossa espécie ter perdurado até a Idade Moderna? Interessante, não? Pois é, fica aqui até o final para saber mais sobre o assunto. Eu sou Lorival e hoje estamos falando em ciência. Quando o ser humano moderno surgiu, ele não estava só. Haviam outras espécies de humanos no mundo também. Além do Homo sapiens, haviam Homo heidelbergensis, Homo naledi, Homo erectus, os denisovanos, os Homo floresiensis, Homo neanderthalensis também. Esses vieram depois, tudo bem, mas coexistiram conosco. Além de outras espécies ainda não descobertas que porventura viveram na Terra no mesmo período que nós. Porém, há 40 mil anos, o Homo sapiens se viu sozinho. Como chegamos a esse ponto? Como nos tornamos únicos? Até recentemente havia uma explicação bem simples. O ser humano havia surgido bem recentemente e sem miscigenação, ou seja, sem mistura genética, sem intercruzamentos. E desse modo se espalhou pelo globo, suplantando outras espécies. Só que descobertas recentes mostraram várias evidências de que a nossa origem é antiga. Surgimos espalhados pela África, o cérebro evoluiu aos poucos, não surgiu do jeito que é, num determinado momento específico. Houve miscigenação, então nos reproduzimos com outras espécies e assim teríamos essa origem muito mais complexa do que se achava até então. A explicação mais simples da nossa origem que citei é a hipótese da origem recente africana. Ela foi proposta pelo paleoantropólogo Christoph Stringer e outros colaboradores. Nessa hipótese, o Homo sapiens havia surgido no leste ou no sul da África há 200 mil anos atrás. Substituiu outras espécies e não houve miscigenação. A partir dos anos 2000, algumas evidências ainda davam suporte para essa hipótese. Por exemplo, até então, os fósseis mais antigos conhecidos eram da Etiópia, de duas localidades específicas. Erto, nessa localidade foram encontrados fósseis de 160 mil anos, e Homo kibishi, com fósseis de 195 mil anos atrás. Esses fósseis foram descobertos em 1961. Além disso, o DNA mitocondrial, ou seja, aquele presente dentro das mitocôndrias e que são únicos por passarem das avós para os filhos e desses filhos, aqueles que são mulheres, para os netos, eram diferentes entre Homo sapiens modernos e os neandertais. Só que nem todas as evidências se encaixavam nessa hipótese. Daí temos uma nova hipótese que é da evolução multirregional. Essa hipótese foi proposta pelos paleoantropólogos Milford Wolpoff, Shinzi Wei e Alan Thorne. Nessa hipótese, houve miscigenação entre neandertais e outras populações de humanos arcaicos. E a nossa linhagem poderia já estar presente há 2 milhões de anos atrás, mas a nossa espécie mesmo poderia ter se originado há cerca de uns 500 mil anos atrás. Antes da gente prosseguir, é importante entender alguns pontos. Muitos arqueólogos reconhecem uma fase cultural que recebe o nome de Idade da Pedra Média. Ela indica humanos que começaram a pensar como nós. Como assim? Como uma Idade da Pedra indica uma maneira de se pensar. Antes dessa Idade da Pedra Média, os humanos arcaicos do Velho Mundo faziam tipos de ferramentas de pedra semelhantes ao estilo aqueuliano, que seriam fortes facões talhados em pedra. A Idade da Pedra Média, porém, foca nas lascas menores e afiadas, que são importantes para a fabricação de armas, como lanças e projéteis, e a Idade da Pedra Média também está associada à fabricação de itens que estão ligados a um comportamento complexo, como colares e pigmentos para pintura. Aí teríamos o surgimento de comportamento simbólico, que é uma marca da mente moderna, certo? Aí chegamos a um problema, pois os itens da Idade da Pedra Média são datados de mais de 250 mil anos atrás. E os primeiros Homo sapiens são datados de cerca de 200 mil anos. Daí haveriam duas hipóteses concorrentes. Primeiro, ou a espécie humana inventou a Idade da Pedra Média,
ou o Homo sapiens evoluiu bem antes do que os fósseis indicam. Em 2010, outro problema veio à tona. Geneticistas sequenciaram o DNA de neandertais e, quando compararam a composição desse DNA com o de pessoas de hoje, descobriram que humanos não africanos carregam DNA de neandertais, indicando assim que houve reprodução cruzada. Além disso, indo de encontro com a ideia da origem dos Homo sapiens de 200 mil anos, as evidências de relógio molecular mostraram que neandertais e Homo sapiens se separaram de seu ancestral comum há 500 mil anos. Isso joga a origem do ser humano o dobro do tempo para trás. Uma nova visão sobre nossa origem vem do sítio arqueológico Jebel Irhoud, no Marrocos. Em junho de 2017, o paleoantropólogo Jean-Jacques Rublin, do Instituto Max Planck para a Antropologia Evolucionária em Leipzig, na Alemanha, utilizou técnicas de datação nos fósseis, tanto de 1961, aqueles de Homo erectus, que citei antes, e outros adicionais, assim como os fósseis que ele mesmo encontrou nesse sítio do Marrocos. Nesse trabalho, ele concluiu que os Homo sapiens teriam surgido há 315 mil anos, junto com as ferramentas da Idade da Pedra Média. Então, nesse trabalho, a origem da nossa espécie é ampliada para 100 mil anos a mais no passado e ligada agora com a Idade da Pedra Média. Ainda existe discussão se o que foi descoberto nesse sítio do Marrocos eram realmente indivíduos da espécie Homo sapiens. Para alguns pesquisadores, esses fósseis seriam de um parente próximo. Mas se Rublin e seus colaboradores estiverem certos, chegarão a uma outra conclusão. Os traços cranianos da espécie humana que usamos para identificar um Homo sapiens não surgiram todos ao mesmo tempo no início da espécie, como diz a hipótese da origem recente africana. Os exemplares de Rublin têm face pequena e caixa craniana alongada como as espécies arcaicas. Nesses exemplares, o lobo parietal e o cerebelo são menores. O lobo parietal processa os inputs sensoriais, já o cerebelo está também, entre outras funções, ligado à linguagem e à cognição social. Assim, as ferramentas da Idade da Pedra Média estariam ligadas à caça e não a comportamentos complexos ou confecção de itens simbólicos, aparentemente. O pacote completo do Homo sapiens teria surgido entre 100 mil e 40 mil anos atrás, ou seja, a postura ereta, crânio globular, arredondado, confecção de ferramentas e cognição, além de outras características. Daí vem a pergunta: o que aconteceu nos 200 mil anos antes a geração, a formação desse pacote completo humano? Em junho de 2019, um artigo publicado na Trends in Ecology and Evolution pela arqueóloga Eleanor Seri, da Universidade de Oxford, defendeu o multirregionalismo africano. Os diversos fósseis de Jebel Irhoud, no Marrocos, Erto e Homo Kibiche, na Etiópia, e o crânio parcial de Floresbar, da África do Sul, seriam diferentes entre si porque o Homo sapiens teria uma diversidade absurda e procurar um único ponto de origem seria em vão. Segundo Serri e seus colaboradores, considerando os dados de fósseis, DNA e arqueologia, a origem do homem parece mais um evento pan-africano do que algo de origem única. Aqui é proposto que nossa espécie surgiu como uma grande população que foi fragmentada em grupos menores que ficaram isolados por longo tempo por conta de barreiras ecológicas e geográficas como desertos. Esse isolamento permitiu diversificação e adaptação biológica e tecnológica aos próprios nichos habitados, caso floresta, savana, costa marinha, entre outros. Vez ou outra se encontravam e isso permitia fluxo gênico além de intercâmbio cultural. Você pode se perguntar de onde viriam as fragmentações dos hábitats então? Dados paleoambientais mostram que a cada 100 mil anos mais ou menos a África se tornava úmida, transformando o deserto do Saara. O deserto ficava cheio de lagos e com uma vegetação abundante. Isso possibilitava o encontro daqueles indivíduos humanos que estavam isolados. Quando a seca voltava, fragmentava as populações novamente. Essa fragmentação também explicaria o padrão intercortado, como se fosse uma colcha de retalhos da Idade da Pedra Média.
As ferramentas da Idade da Pedra Média também apresentavam grande variação regional. O norte e sul da África são bem diferentes quanto ao tipo de ferramentas encontradas. No norte seriam encontradas ferramentas de pedra com hastes para fixação em cabos. Já no sul são encontradas ferramentas em forma de folha, ferramentas muito mais delgadas. Itens simbólicos foram se tornando mais comuns com o tempo em todo o continente. Havia uma adaptação da cultura aos seus nichos. O Homo sapiens não foi o único a desenvolver cérebro grande e comportamento complexo. Denisovanos e neandertais também desenvolveram cérebros grandes e os neandertais, no caso, ferramentas complexas também. O Homo sapiens triunfou, de acordo com o arqueólogo John Shea, da Universidade de Stony Brook, por conta das habilidades avançadas de linguagem. Rublan diz que nossa espécie cruzou um limiar antes dos demais em termos de habilidade cognitiva, complexidade social e sucesso reprodutivo. E aí o ser humano moderno poderia prosperar em qualquer ambiente que ele adentrasse. Grande parte do nosso sucesso se deu por contribuição dos nossos parentes extintos. As outras espécies de humanos eram companheiros reprodutivos, como prova o nosso DNA atual. Eurasianos têm 2% do seu DNA provindo de neandertais. Melanésios têm até 5% do seu DNA provindo de denisovanos. O povo iorubá do oeste africano tem 8% do seu material genético de uma espécie arcaica desconhecida. Esse último resultado é de uma pesquisa publicada em março de 2019 pelos pesquisadores Arundhati Vasula e Sriram Sankararaman, da Universidade da Califórnia. E em que esse DNA de outros hominíneos ajudou? Possivelmente nos ajudou na nossa adaptação a novos hábitos que fomos encontrando conforme a gente se dispersava pela Terra. E também na nossa adaptação a novos patógenos e vírus, como indica uma pesquisa de Joshua Aki, da Universidade de Princeton. Joshua Aki encontrou sequências de DNA neandertal em alta frequência no DNA de humanos modernos. Algumas dessas sequências influenciaram na imunidade das pessoas. Um outro grupo de sequências encontradas por aqui influenciam os níveis de pigmentação da pele. Segundo teorias anteriores, o Homo sapiens da África teria a pele escura como uma proteção contra a radiação ultravioleta vinda do Sol. Em latitudes mais altas, uma pele mais clara teria uma maior adaptação por receber vitamina D suficiente. Os genes de neandertais ajudariam justamente nessa adaptação. Tibetanos modernos têm uma variante genética dos denisovanos que auxiliariam a viver em ambientes de elevada altitude, com pouco oxigênio, como da região do Tibete. Os acasalamentos entre diferentes espécies permitiam adaptação às condições locais e ajustes a novos ambientes. Porém, nem tudo foi positivo. Alguns genes que vieram dos neandertais têm relação com a depressão e outras doenças. Pode ser, acredita-se, que eles talvez fossem, por alguma razão, benéficos no passado. Além de sequências de DNA, grupos arcaicos de humanos contribuíram culturalmente. Parece que a interação de neandertais e Homo sapiens permitiu avanços culturais consideráveis nos dois lados. Houve um aumento em criatividade, por exemplo. Foi essa mistura de linhagens, comum entre várias outras espécies biológicas, que permitiu à nossa espécie adaptação e sucesso. A questão é descobrir a frequência com que isso se deu. Parece que nós tivemos nada mais que sorte de estarmos aqui. Não havia um plano pré-determinado para o ser humano. Espero que tenha gostado desse vídeo. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. Assine as notificações para ficar sabendo sempre que eu posto vídeo novo por aqui. Vídeos novos toda semana. Muito obrigado por ficar comigo até aqui, um grande abraço e até!